Atraídos pelo terror. Boa noite. Hoje, quero compartilhar um relato que meu avô, José, me contou com muito sentimento. Ele jurava que era verdade e, ao observar sua expressão, percebia-se que havia um fundo real em suas palavras. Porém, sempre que o assunto surgia, ele evitava falar do que aconteceu, deixando transparecer a dor pela morte trágica de seu amigo Gilmar, que sucumbiu a algo inexplicável, algo do sobrenatural. Em homenagem a ele, decidi narrar a história de São José, Gilmar e a Fera da Noite. Tudo começou em 1969, na pequena cidade de Teresina, no nordeste do Brasil. Meu avô me contou que a comunidade onde vivia era pequena, onde todos se conheciam. A vida era simples e rotineira. Muitos tiravam seu sustento da terra e da criação de animais, enquanto outros trabalhavam arduamente em fazendas, especialmente durante as colheitas. A rotina era difícil, mas as biroscas e bares nos fins de semana eram o refúgio da população. Meu avô, como muitos homens daquele lugar, apreciava uma boa cachaça e uma boa conversa com seu amigo inseparável, Gilmar, que sempre esteve ao seu lado, especialmente após a trágica morte de seu pai. Após a morte do pai, devido a uma picada de jararaca, meu avô, ainda jovem, assumiu a responsabilidade de cuidar de sua mãe e de sua irmã mais nova. Mesmo com todas as dificuldades, ele só queria aproveitar a vida e a companhia de Gilmar, principalmente nas biroscas, onde se reuniam com os conhecidos. Naquela época, era comum que todos se encontrassem nas sextas-feiras, dia de pagamento. Era nesse ambiente animado que meu avô e Gilmar ouviram sobre uma estranha criatura que estava atacando as criações da região. Um vigia noturno contará sobre um bicho enorme que aparecia nas noites de lua cheia. Meu avô zombou da história, mas os outros também comentaram sobre suas experiências. Um homem próximo descreveu a criatura como um animal com um corpo desengonçado, que parecia um cachorro, mas de um tamanho anormal. Risadas e brincadeiras se seguiram. Naquela noite, após algumas doses, meu avô e Gilmar retornaram para casa. Já era madrugada, quando ouviram barulhos estranhos, como se algo os seguisse. Assustados, desembainharam suas facas. Para seu alívio, era apenas Calixto, outro frequentador da birosca. Mas logo, um cheiro horrível de carne podre invadiu o ar, seguido por um urro aterrador. A adrenalina tomou conta, e os três amigos correram como nunca antes. Com olhos que refletiam a luz da lua, a criatura parecia ter vida própria, cheia de maldade. Ao se aproximarem da casa, o pavor se apoderou deles. No dia seguinte, ainda comentando sobre a noite anterior, Gilmar e meu avô continuaram a discutir o que realmente viram. No fim do dia, meu avô decidiu levar um revólver para o trabalho, temendo um novo ataque da criatura. À noite, durante uma festa de aniversário, os três amigos compartilharam suas versões da história, cada um adicionando um detalhe mais exagerado que o outro, enquanto um forasteiro os observava em silêncio. Ele interrompeu a diversão, sugerindo que talvez na próxima vez, a criatura não estivesse de bom humor. A inquietude tomou conta dos amigos, que se perguntavam como o homem sabia de sua corrida na noite anterior. Na quinta-feira, dia da lua cheia, a tensão aumentou. Decidiram não ir à birosca e, ao se aproximarem da encruzilhada, a brisa e o silêncio deixaram o clima ainda mais sinistro. De repente, os matos começaram a se agitar e o urro horripilante voltou a ecoar. A criatura estava de volta. Meu avô, por um triz,
Conseguiu avistar a besta e disparou 3 vezes, mas sem sucesso. A criatura, ágil e feroz, se lançou contra Calisto, arremessando-o longe, antes de focar em Gilmar. Desesperado, meu avô correu para ajudar, mas chegou tarde. Gilmar já estava no chão, com a criatura o atacando. Meu avô atirou novamente, acertando a criatura, que fugiu, mas era tarde demais. Gilmar havia morrido. Dias depois, o corpo de Gilmar foi encontrado boiando em um açude, e as autoridades confirmaram que as marcas em seu corpo eram compatíveis com a criatura. Para meu avô, a pior perda foi a do seu melhor amigo. Assim termina o relato de meu avô. Em 1971, ao me aproximar do meu 13º aniversário, pensei em como celebrá-lo, mas não tinha ideia de que aquela época seria tão sombria. Presentes e bolos eram uma utopia. Decidi então passar o fim de semana no sítio do meu tio Leopoldo, que ficava perto da minha cidade. Ele vivia sozinho, pois sua família estava na cidade, e seus filhos apareciam de vez em quando para ajudar. Eu costumava ir ao sítio para caçar e acampar na mata. Foi em uma dessas visitas que encontrei uma antiga clareira no coração da floresta. O lugar era mágico, cercado por enormes árvores, e ao fundo, havia uma imponente pedra de cerca de 5 metros de altura, quase tocando os galhos. Havia também um rio de águas claras e profundas. Decidi que meu aniversário seria comemorado lá. Comecei a preparar minha bagagem com um bolo, um estilingue, doces, uma faca e um isqueiro velho. O dia do meu aniversário chegou e, para minha decepção, ninguém se lembrou. Após convencer minha mãe, peguei minha bicicleta e fui para o sítio. Encontrei o tio Leopoldo encostado na porteira, pensativo. "Você veio sozinho, garoto?" perguntou ele. "Sim, tio, vim sozinho." "Posso ficar até domingo?" "Não tem medo de ficar sozinho?" Neguei com a cabeça e ele, um pouco preocupado, permitiu que eu ficasse. À tarde, ele preparou uma carroça com mantimentos e saiu, deixando-me com a tarefa de cuidar dos animais. Quando a noite chegou, acendi os lampiões e admirei o sítio ao redor. A lua surgia lentamente, iluminando o céu estrelado. Depois de um tempo apreciando a beleza da noite, preparei uma merenda e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de uma carroça. Um leiteiro trouxe leite a pedido do meu tio. Após agradecê-lo, fui cuidar dos animais, e em seguida, preparei o almoço. Finalmente, decidi visitar a clareira. Cheguei ao limite do sítio e o caminho se tornou um velho carreador, quase coberto de mato. Ao entrar na clareira, percebi que tudo havia mudado. A vegetação estava mais densa e o rio parecia menos limpo. Enquanto admirava o lugar, o tempo passou e percebi que precisava voltar antes que escurecesse. Decidi explorar o topo da pedra que ficava ao fundo da clareira. Depois de algum esforço, subi em um galho de jequitibá para ter uma visão melhor. Foi então que ouvi vozes e passos se aproximando do rio. Temendo ser descoberto, subi rapidamente na pedra para me esconder. Um homem alto, com a pele clara e cabelos desgrenhados, acompanhado por uma mulher de pele escura e cabelos longos, sentou-se na clareira. Eles começaram a retirar objetos estranhos de uma sacola e a conversar em voz baixa. A brisa esfriava e a noite se aproximava. De repente, o homem fez um círculo com uma corda ao redor deles e começaram a cantar como se estivessem rezando. Após alguns minutos, pararam e permaneceram imóveis. Então,
começaram a gritar e se contorcer de maneira aterrorizante. Em poucos minutos, transformaram-se em bestas, uivando e correndo pela clareira. Estava apavorado e sem acreditar no que via. Eu já havia ouvido histórias de lobisomens, mas nunca imaginei que presenciaria isso. De repente, a besta menor se virou e começou a escalar em direção à pedra. Eu tremia de medo, pensando que aquele poderia ser meu fim. Mas, então, ouvi um rugido e, rapidamente, a besta menor voltou a correr com a maior. Agradeci a Deus por estar salvo, e como já era tarde, decidi esperar o amanhecer ali em cima da pedra. A noite foi longa e angustiante. Fiquei ouvindo barulhos assustadores enquanto tentava dormir. Quando finalmente consegui descansar, acordei com os mesmos rugidos de antes. Com medo, fui até a beira da pedra e vi que as bestas haviam retornado e devorado um animal. A situação estava se tornando insuportável. A besta menor olhava para cima, em minha direção, como se sentisse minha presença. Mas, felizmente, a maior a distraiu, e elas acabaram se afastando. Conforme a noite passava, os primeiros sinais do dia surgiram. As bestas começaram a se transformar de volta em humanos. Em pouco tempo, estavam vestidas com roupas que trouxeram em uma sacola e caminharam em direção ao rio. Antes de desaparecerem, a mulher lançou um último olhar em minha direção. Depois que se foram, desci da pedra e deixei a clareira, seguindo para o sítio do tio Leopoldo. Aquele dia aterrador se passou no Mato Grosso do Sul e, desde então, nunca contei a ninguém, exceto para algumas pessoas. Algumas acreditaram, mas a maioria não. Meu nome é Richardson, tenho 50 anos e sou do interior de Açu, no Rio Grande do Norte. Hoje vou compartilhar uma experiência que vivi quando era jovem, nos anos 2000. Naquela época, trabalhava como caseiro em uma das fazendas mais conhecidas do povoado, onde a principal atividade era a agricultura. A fazenda, localizada à beira de uma estrada de terra, estava cercada por algumas outras propriedades, tornando o lugar bastante isolado. Na fazenda, havia uma grande plantação de cana-de-açúcar, que era muito comum na região, além de uma pequena lavoura de milho. Eu cuidava do canavial, dos animais e de outras tarefas que um caseiro normalmente faz. Naquele sábado de aleluia, a maioria dos funcionários foi para casa, e decidi ficar sozinho para cuidar dos afazeres. À noite, deitei-me cedo. O silêncio era profundo, apenas quebrado pelo canto dos grilos e o coachar dos sapos. Depois de um tempo, ouvi um som de cascos à distância. Fiquei intrigado, pois todos os cavalos estavam presos, então não fazia sentido aquele barulho. Estava tão cansado que ignorei o som e continuei deitado. Contudo, a barulheira aumentou, e, movido pela sede, levantei-me para beber água e investigar. Andei pela casa, mas não encontrei nada. Comecei a pensar que era apenas minha imaginação. No dia seguinte, meu patrão me disse que viajaria e me deixou responsável pela fazenda. Aquele dia foi desgastante, fiz todo o trabalho sozinho sob o sol escaldante e, antes do escurecer, notei que faltava uma vaca. Preocupado, peguei um lampião e fui à procura. Segui as pegadas até o mato, mas perdi o rastro. Felizmente, ouvi o sino que costumamos colocar no pescoço dos animais e me direcionei para aquele som. Depois de um tempo, encontrei a vaca deitada perto de um riacho. Parecia confortável, mas, se soubesse o que aconteceria, nunca teria saído dali.
Quando a lacei e tentei levá-la de volta, ela resistiu, mugindo e assustada. Consegui levá-la até a porteira, verifiquei se a cerca estava intacta e respirei aliviado. Decidi voltar para casa e, pensando na comida quentinha que me esperava, optei por cortar caminho pelo canavial. No entanto, avistei à distância uma luz vermelha. Pensei que o canavial estava pegando fogo e, em pânico, corri na direção da luz. Ao me aproximar, vi algo que me deixou paralisado. Era uma criatura com pelos amarronzados, cascos e uma enorme chama no lugar da cabeça. O fogo era amarelo avermelhado, e era a visão mais aterrorizante que eu já tinha visto. Tentei me esconder atrás das canas, mas o fogo não queimava nada ao redor. O medo tomou conta de mim quando a criatura começou a relinchar. Lembrei das lendas que minha avó contava sobre não mostrar o branco dos olhos ou dos dentes. Então, fechei os olhos, escondi as mãos na camisa e me mantive em silêncio, rezando para que não me visse. Para minha sorte, a criatura passou correndo e desapareceu no mato. Fiquei em choque por alguns minutos antes de conseguir me levantar e correr de volta para casa. Tranquei-me lá dentro, esperando o amanhecer. Durante a noite, só escutei relinchos e os sons dos cascos ao longe, mas nada mais aconteceu. Quando meu patrão chegou, não contei o que havia acontecido. Pedi minhas contas e voltei para a casa dos meus pais. Ele ficou sem entender, mas eu sabia que minha experiência era real. Desde então, sempre evitei sair à noite, pois percebi que o sobrenatural realmente existe e que há forças além da nossa compreensão. Comprei a casa onde cresci, que era bem espaçosa. Meu quarto ficava no segundo andar, com uma janela que dava para a entrada de carros e a rua do bairro. Na época, eu tinha cerca de 15 ou 16 anos, e meus pais estavam fora da cidade em uma viagem. Como não tinha irmãos, fiquei sozinho em casa. Costumava ficar acordado até tarde, fazendo lição de casa ou navegando nas redes sociais e trocando mensagens com amigos. Era por volta das 4 da manhã, e eu estava deitado na cama quando comecei a ouvir pequenos sons, semelhantes a batidas, que não eram da chuva que caía lá fora. Tentei me convencer de que era apenas a chuva, já que o som da tempestade era alto. Depois de cerca de 30 minutos, enquanto estava ainda acordado, ouvi o familiar som da porta da garagem se abrindo. Fiquei confuso, e era 4h30 da manhã e a porta estava se abrindo sozinha. Levantei-me, pensando que algo poderia estar errado com o sistema elétrico, e fui verificar. Quando cheguei à metade da escada, avistei uma figura vestida de preto agachada na cozinha. Meu coração disparou. Permaneci ali, esperando que um relâmpago iluminasse melhor a cena. Era claramente uma pessoa, mas não consegui discernir se estava olhando para mim. Decidi agir como se tivesse esquecido algo no andar de cima e voltei rapidamente para meu quarto, fechando e trancando a porta, além de empurrar minha comoda para bloquear a entrada. Imediatamente liguei para meu pai, que atendeu sonolento e preocupado. Ele perguntou se havia alguém em casa e me deixou na linha enquanto chamava a polícia. Esperei cerca de 7 minutos, ouvindo a chuva forte, até que os policiais chegaram. Eles encontraram um homem escondido atrás de caixas no porão, armado com uma de nossas facas de cozinha e um abridor de garagem que havia sido roubado meses antes. Não sabemos como ele descobriu qual casa abrir, nem o que planejava fazer naquela noite. Anos atrás,
Eu voltava do trabalho e costumava ir a pé, já que morava perto. Em uma noite quente e úmida, vi relâmpagos à distância, embora não estivesse chovendo ainda. Assim que comecei a andar, a chuva começou forte, e eu corri para casa. Em poucos minutos, cheguei ao meu prédio e, ao abrir a porta, ouvi passos atrás de mim. Um homem estava logo atrás, e não tinha certeza se ele morava ali. Ao entrar, ele tentou abrir a porta trancada, mas não conseguiu. Usando meu chaveiro eletrônico, abri a porta, e ele entrou na minha frente, o que achei um pouco rude. Ele seguiu para o corredor, e eu fui para o elevador, subindo ao segundo andar. Ao chegar no meu apartamento, percebi que havia esquecido de trancar a porta da frente. Assim que entrei, ouvi a porta se abrindo. Em pânico, fui até ao meu quarto, fechei e tranquei a porta. Ouvi passos no apartamento, mas ninguém falava. Decidi chamar a polícia, informando que havia alguém no meu apartamento. Os passos se aproximaram do meu quarto, e alguém tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Depois, os passos se distanciaram e tudo ficou em silêncio. Quando a polícia chegou, verificaram o apartamento, mas não encontraram ninguém. Fiquei pensando que o homem que havia entrado no prédio poderia ser o mesmo que estava me seguindo. Desde então, nunca tive problemas, mas ainda me questiono sobre quem era aquele homem.